O instrumento usado para fazer medição de temperatura é o termômetro. A gente vai aprender como é que ele funciona. Eu trouxe um termômetro para apresentar para vocês. Ele está aqui. Está aqui nosso termômetro. Imagine que esse termômetro é aqueles termômetros convencionais, que geralmente quando você vai ao hospital, o pessoal coloca abaixo das axilas. Então está aqui nosso termômetro, e o termômetro, obviamente, ele serve para fazer medição de temperatura. Eu vou apresentar dois ambientes. Um ambiente gelado e um ambiente quente. O fato do ambiente estar gelado ou quente vai fazer com que o nosso termômetro ele atue de maneira diferente. Professor, o termômetro ele tem um líquido aqui dentro dele, não é isso? Sim. A gente vai também colocar nosso líquido aqui dentro, só que nosso líquido serão algumas partículas. Eu estou colocando aqui várias partículas dentro do bulbo do meu termômetro. Então está aqui várias partículas dentro do bulbo do termômetro. Aí um detalhe. Quando você coloca o termômetro dentro do recipiente gelado ou quente, o nível desse líquido que fica dentro do seu termômetro, ele tende a se regular. Ele se regula à temperatura. Quando você coloca o termômetro em um recipiente quente, o que é que acontece? A tendência é o nível do líquido, que geralmente é mercúrio nos termômetros comerciais, o nível do líquido ele tende a subir, ele faz esse movimento de subida. Na prática, a gente teria o seguinte, ó, tá aqui nossas partículas, elas se afastando. Esse afastamento está associado à elevação da temperatura. Na aula passada, a gente viu que corpos quentes, eles apresentam partículas que exibem elevada movimentação. Entenda também que corpos quentes tendem a apresentar partículas que tendem a se afastar o máximo possível umas das outras. Se a gente coloca nosso termômetro dentro do corpo quente, a tendência é haver essa dilatação. Aumenta o nível do líquido, ele tende a subir, a temperatura subiu. Essa é a expressão que a gente vê. Entretanto, se o mesmo termômetro é colocado dentro de um recipiente gelado, frio, a tendência é as partículas que compõem o líquido do seu interior, elas tendem a se aproximar, a se encolher. Entenda encolhimento no sentido de haver uma maior aproximação entre as partículas. No início, essa era a distribuição delas. Quando esquenta, perceba que a tendência é o nível do líquido do interior do termômetro ele subir. Se resfria, a tendência do líquido no interior do termômetro é se aproximar. Essa maior aproximação entre as partículas está associada à redução da temperatura. Todo termômetro ele apresenta uma gradação de temperatura. Ó, a temperatura nesse momento é 30 graus. No começo estava em torno de 40. Quando eu aqueci, foi para perto de 60. A última partícula é o nível do líquido dentro do termômetro, a parte de cima dele, que vai dizer que temperatura o termômetro ele está. Professor, mas por que é que o termômetro ele faz esse movimento? Na prática, o que é que acontece? Quando a gente coloca o termômetro dentro de um ambiente quente ou frio, na prática, o que a gente faz é o seguinte, é fazer com que o termômetro ele interaja com um ambiente que tem uma temperatura diferente da sua. Então está aqui
Por exemplo, nosso termômetro seria esse estágio mais frio e está aqui um ambiente mais quente. Na situação de ter colocado o termômetro dentro de um ambiente quente. Então, mergulhei o termômetro aqui. Bom, na prática, acontece o seguinte. A energia, ela tende a sair, parte dela, tá certo? De dentro do recipiente quente para ir para o recipiente que apresenta uma temperatura menor. Por exemplo, a água vai sair, o calor, parte do calor, tá certo? Vai sair daqui, a energia vai sair daqui de dentro do recipiente quente para ir perturbar o líquido do interior do nosso termômetro. Aí o detalhe é o seguinte. Tá aqui o recipiente quente, férias. Ó, e tá aqui as paredes do nosso termômetro. Conforme o tempo vai passando, parte da energia que faz com que esse corpo seja quente vai passando para dentro do termômetro. Então essas partículas aqui, elas vão sofrer consequências. No início, somente parte do calor passa, só que depois de um tempo, é como se os dois corpos apresentassem a mesma temperatura. Existe esse fluxo de calor, de energia de um local para outro. A energia que é transferida de um local para outro é a energia térmica. Até a próxima.